revisão. Eu vou revisar os conteúdos através de algumas questões, começando então, por essa primeira questão aqui, que é a primeira questão lá ainda envolvendo, os conceitos de unidades, e Sistema Internacional de Unidades, unidades de medida, do sistema padrão. Então essa questão, ela cita, basicamente, que um exame de dosagem de creatinina utilizado para avaliar o funcionamento dos rins teve como resultado 0,88 miligramas por decilitro. Se fossem usadas unidades do sistema internacional, o resultado seria dado corretamente em... Já coloquei aqui marcada a alternativa correta, porque o objetivo da aula não é a gente ficar respondendo. O objetivo da aula é a gente rever, justamente os conceitos, tá? É a gente rever os conceitos. Então, falando de Sistema Internacional de Unidades, nós temos que lembrar, que o Sistema Internacional de Unidades, ele é aquele sistema utilizado como padrão, para todas as medidas de unidades internacionalmente, por esse sistema internacional. E ele tem como base, aquela tabelinha onde existe 7 unidades básicas do sistema internacional. As principais que nós utilizamos dessas 7 aí, é o tempo, que no sistema internacional é em segundos, a massa, que é no sistema internacional é em quilogramas, a questão de distância, que no sistema internacional é em metros, e a temperatura, que no sistema internacional é em Kelvin, Depois tem a intensidade luminosa, quantidade de matéria, quantidade de corrente elétrica, outras grandezas que a gente não trabalhou tanto aqui, mas as principais, são essas. Então é uma questão bem simples de você analisar, se você lembrar então dos conceitos lá de Sistema Internacional de Unidades. Então, basicamente, o que nós vamos analisar é isso daqui, ó. Você tem que o resultado obtido, ele foi de 0,88, miligramas por decilitro, O que é aquele decilitro ali? Unidade de litros, Então, se é litros, nós sabemos que é uma unidade de medida de quem? Uma unidade de medida de volume, E aqui em cima está em miligramas. Sempre que nós falamos em gramas, nós estamos falando em massa, Lembra, gramas é massa. Tem aquela distinção que você sabe, a relação entre peso e massa, que eu falei várias e várias vezes nas aulas, Que é muito importante você saber a diferença entre peso e massa, Massa é gramas ou quilogramas, que é a quantidade de matéria, Peso, aí é aquela relação, de força que depende da gravidade. Isso é importante você dar uma analisada e dar uma olhadinha, tá certo? Então vamos lá, Se aqui é massa e aqui é volume, ele quer saber, então, no sistema internacional. No sistema internacional, qual que é a unidade de medida dessas grandezas aqui? Massa, no sistema internacional, a gente mede massa em qual unidade de medida? No sistema internacional, massa é sempre medido em quilogramas, Sempre medido em quilogramas. Volume no sistema internacional. Volume no sistema internacional é sempre medido em metros cúbicos, certo? Porque a medida, volume é o quê? Volume, se você tiver, imaginar, por exemplo, o que é volume? Volume é um cubo, Se você tem um cubo, esse cubo ele tem um volume, mas esse volume ele é calculado por quem? Pela distância do lado vezes a largura vezes a altura, É aquele famoso lado vezes lado, lá do ensino médio. Só que se a gente está medindo o lado dele, no sistema internacional, eu tenho que dizer quantos metros esse lado aqui mede. Então, vai ser quantos metros esse lado mede, quantos metros
esse comprimento mede e quantos metros essa altura aqui mede, né? Então, metros vezes metros, metros ao quadrado, vezes metros, metros ao cubo, né? Então, por isso, né, que a unidade de medida, ela, como é miligramas por decilitro, né, massa dividido por volume, então é quilogramas por metro cúbico, né? Então, essa daí é a nossa unidade de medida, né, para essa questão no sistema internacional. Então, se eu olhar todas as respostas ali, né, todas aquelas dali, elas têm alternativas que são massa por volume, né, todas elas. Então, até vou fazer a transição aqui para a gente visualizar melhor, tá? Por exemplo, se você olhar a primeira ali, a primeira depois da correta, né, a letra B, ela tem então medida de gramas, que é massa, e centímetros cúbicos, que é volume. A letra C tem gramas e litros, que é massa e volume. A D também, a E também. Só que a única que está corretamente representada no sistema internacional, como a gente acabou de ver, então é a letra A, né? Quilogramas por metro cúbico, tá bem? Certo? Vamos lá então, né? Questão de revisão número 2. Essa questão aqui, né, ela é bem legal, né? Bem interessante essa questão, tá? Então vamos analisar o seguinte. Nessa questão de revisão, o enunciado dela fala que a velocidade com que os nervos do braço transmitem impulsos elétricos pode ser medida. Então, ele está falando sobre sobre medida, né, de velocidade, tá? Então, ele está falando sobre medida de velocidade, tá? Medida de velocidade significa o quê? Significa justamente distância por tempo. Então, se você lembrar lá do início, quando nós falamos de velocidade, sempre que você vai medir a velocidade, velocidade ela é representada então por quem? Pela variação da posição, né, dividido pela variação do tempo. Né? Então, é quanto ele deslocou dividido por quanto tempo ele gasta, né, para fazer esse processo. Lembrando que sempre que ele tem esse delta aqui, né, aquele triângulo ali na frente da letra, isso daqui significa, né, que é o valor final dessa coisa menos o valor inicial dela, né, que é a variação. Então nós temos o quê? Quando nós temos ΔS, é a posição final menos a posição inicial. E quando nós temos o ΔT, né, que é a variação do tempo, é o tempo final menos o tempo inicial, tá? Isso é importante a gente ter em mente, tá? Bom, e aí dando sequência então, né? O que o nosso exercício fala então? Ele fala que a velocidade, né, com que os nervos transmitem impulso elétrico pode ser medida, empregando então eletrodos adequados. Então a gente vai posicionar eletrodos, né, em posições específicas. E aí vamos causar então a estimulação de diferentes pontos do braço. E vamos medir então o registro de resposta, tá? Então isso vai ser feita essa medida. O esquema 1 abaixo, esse esquema aqui, ó. Certo? Vou contar aqui. Esse esquema aqui, esquema 1. Ilustra uma forma de medir a velocidade de um impulso elétrico em um nervo motor, na qual o intervalo de tempo entre as respostas aos estímulos 1 e 2, aplicados simultaneamente, é igual a 4 milissegundos. Tá? Igual a 4 milissegundos. Então vamos observar o seguinte, ó. O que ele está nos falando é que entre o estímulo 1 e o estímulo 2, né, que tem eletrodos colocados, né, nessa distância aqui dos estímulos, certo? Você tem então um tempo de recepção de 4 milissegundos entre esses estímulos, tá certo? Então, ele fala, né, do esquema 2.
Esse daqui é o esquema 2, você tem a medida aqui. Então, o estímulo, o eletrodo 1 e o eletrodo 2 aqui, certo? E aí ele diz então o seguinte: ilustra uma forma de medir a velocidade de um impulso elétrico em um nervo sensorial. Então você tem o motor e o sensorial aqui, são os dois esquemas. Letra A, né? Ele pede para você determinar o módulo da velocidade de propagação do impulso elétrico no nervo motor em quilômetros por hora, certo? Bom, o que nós fizemos aqui então, né? Basicamente, daquele sistema ali para o que nós temos ali representado, né? No nervo motor, o nervo motor é representado por essa primeira figura, certo? Então lembra, né? Velocidade, que nem a gente viu aqui, é a variação da posição pela variação do tempo, tá? A variação da posição pela variação do tempo. Então você vai observar o seguinte, ó. Ele fala lá que entre o estímulo 1 e o estímulo 2 tem uma distância, né, de 0,25 metros. Tá? Tem uma distância de 0,25 metros. Então, o que você vai ter? Então, a velocidade ela vai ser a posição, quanto que variou a distância entre o estímulo 1 e o 2, né, 0,25, dividido por quanto tempo esse estímulo demorou para chegar. A quantidade de tempo aqui que ele demorou para chegar, que ele cita, foi uma quantidade de tempo de 4 vezes 10 na menos 3, né? Base 10, justamente, né, pela questão do milissegundos, tá certo? Então, vai ser isso daqui dividido por 4 vezes 10 na menos 3. Certo? Então, pessoal, ok? Bom, vamos lá então, né? Isso daqui vai dar quanto? Bom, você faz a divisão, né? Normalmente ali dos valores, pode dividir como se fosse só o 0,25 dividido pelo 4, não tem problema, né? Pode fazer essa divisão, que aí vai dar 0,0625. E essa base 10 aqui, você repete ela, como ela está embaixo, né, pelas regras de potência de base 10, esse expoente ele passa para cima com o sinal positivo, tá? Regra de base 10, né? A gente fez isso bastante lá no ensino médio. Então, né, 10 elevado a 13 é como se você está multiplicando esse valor aqui por 1000, né? Como se você está multiplicando ele por 1000. Certo, pessoal? Então, né, você vai ter 1, 2, 3... Então, isso daqui vai ser igual a 62,5 metros por segundo. Ok? Então, essa é a velocidade, né, com que o estímulo ele é percebido. Tá certo? Então, nós achamos a velocidade, mas encontramos ela em metros por segundo. Novamente, né, questão lá do Sistema Internacional de Unidades. Essa velocidade aqui está em metros por segundo, ela está em unidades do Sistema Internacional. E no nosso exercício ali, ele pedia para transformar ela para quilômetros por hora, né? Para transformar para quilômetros por hora, então você só pega esse valor que está em metros por segundo e multiplica por 3,6, né? É regrinha ali que sai lá da relação de quilômetros e de horas, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui, né? Como regra, se está em metros por segundo, você multiplica por 3,6 e aí você obtém, então, que são 225 quilômetros por hora, né? A velocidade de transmissão do impulso, que é uma velocidade bastante elevada até, né? Ok, pessoal? Então, tá aí a nossa parte da revisão, tá? Vamos lá então, né? Tem a questão, tem a letra B também. E aí a letra B ele pede no sensorial em metros por segundo, então não vai precisar fazer a transformação, entre os eletrodos 2 e 3. Então você vai olhar aqui, ó. Aqui está o eletrodo 1. Então aqui é entre o 1 e o 2. Ó, entre o 1 e o 2.
mas ele quer entre o 2 e o 3. Entre o 2 e o 3, tem quanto de tamanho aqui, ó? 0,20. Tá? Entre o 2 e o 3, 0,20. Quanto tempo ele levou nesse intervalo aqui? Se você observar, o tempo está representado aqui do lado, ó. Então ele levou quanto tempo aqui nesse intervalo? Ele levou, aqui é o 1, aqui é entre o 2 e o 3. Ele chegou no eletrodo 2 a 7 milissegundos. E ele passou no eletrodo 3 a 11. Tá? Então aí a gente vai ter que usar aquela regrinha do delta, né? Final, que é o 11, menos inicial, que é o 7. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então, basicamente, na letra B, ó, o que aconteceu? Ele quer entre o eletrodo 2 e o eletrodo 3. Entre o 2 e o 3, a distância entre eles é de 0,20 metros. Tá? E aí você vai olhar que no eletrodo 2, ele passou por esse eletrodo 2 quando media 7 milissegundos. Lembrando, né? Até vou colocar mais para cima aqui um pouquinho a folha. Lembrando o seguinte, ó. Esse milissegundos aqui representa aquele 10 na menos 3 que a gente utilizou lá na outra questão, tá? E ele passou pelo eletrodo 3 quando o tempo era de 11 milissegundos. Mesma coisa, né? Milissegundos significa que é 10 na menos 3. Ele quer saber a velocidade. Vamos analisar o seguinte, ó. Velocidade é quem? É quanto a posição variou por quanto tempo variou. Só que a posição eu já sei, né? Daqui até aqui tem 0,20. Então a posição é 0,20. Só que isso vai ser dividido por quanto tempo variou. Ou seja, de 7 até 11, quanto tempo ele levou de 7 até 11? Né? Então, como é a variação do tempo, que é o delta, é o final, que é o 11 vezes 10 na menos 3, menos o inicial, que é o 7 vezes 10 na menos 3. Então, né, a velocidade vai ser quanto? Vai ser 0,20 dividido 11 menos 7, então aqui vai ser 4 vezes 10 na menos 3. Então, quanto que vai ser o nosso resultado? Mesma coisa que a gente fez antes. Eu posso dividir direto, né? 0,20 dividido por 4, que aí isso daqui vai dar 0,05. O 10 eu repito, como ele está embaixo e aqui está menos 3, então aqui fica mais 3. E aí, como é mais 3, é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Então, 0,5 multiplicado por 1000, isso daqui dá 50 metros por segundo. Ok? Então, essa, né, é a nossa resposta do exercício de revisão número 2. Tá? Esse exercício aqui ele é bem interessante, né, porque coloca esses conceitos, então, de velocidade, né, posição, deslocamento e por aí vai, né? É algo bem legal, tá certo? Vamos lá, então, né? Próximo exercício. Então, o exercício diz o seguinte, ó. Uma pessoa idosa, usando uma bengala, sobe em uma balança de uma farmácia. Essa pessoa possui massa igual a 62 kg. E ao subir na balança, apoia-se firmemente, pressionando a bengala sobre o piso da balança. Que nem está na figura aqui, ó. A pessoa sobe na balança, como, né, já tem dificuldade de locomoção e tudo, ela apoia o seu peso aqui, né, se escorando na bengala, mesmo estando sobre a balança. Nessa condição, a indicação na balança será, ou seja, o valor que será medido aqui na balança vai ser de quanto? Vai ser de 0, vai ser maior que os 62 quilos que a pessoa já tem, vai ser menor que os 62 quilos, vai ser igual ou vai depender da força exercida pela bengala. Então vamos lá, né? O que nós temos ali? Nós temos uma pessoa, né, de 62 quilos.
E ele fala que a pessoa sobe na balança e apoia a bengala, né, sobre o piso da balança. Então, ela vai fazer uma medida, né? Lembra, a balança não pesa, né? A balança faz medida de massa, tá? Então, só recordando isso que a gente falou ainda, né, um tempo atrás. Então, a balança não pesa, né? A balança faz medida de massa. A pessoa tem 62 quilos, né, de massa. Quando ela sobe na balança, como ela tem dificuldade de locomoção, né, ela se apoia, né, sobre a sua bengala. E aí, a questão é, nessas condições, qual que será a medida apresentada pela balança? Letra A fala que a medida vai ser zero. Não tem como a balança medir zero, né? Porque se tem uma massa sobre ela, ela vai fazer uma medida de massa, né, que está sendo exercida sobre ela, né? Então, zero, né, totalmente descartado essa possibilidade, né? Não tem como, né? Não tem a mínima possibilidade de ser zero. Então, né, de 5 alternativas, nós já ficamos com 4, né? 25% de chances. Ele fala na letra B que será maior que 62 quilos. Bom, nós podemos até considerar, né, essa possibilidade de ser maior que 62 quilos, porque tem o peso da bengala, né? Então a bengala, sei lá, se ela pesa 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, né? Vai ser um peso a mais, né, do que a pessoa sozinha teria. Mas aí, se a gente for considerar desta forma, né, nós teríamos que nos fazer a nossa medida, né, de massa totalmente nu sobre a balança, né? Porque qualquer roupa, qualquer tênis, sapato, boné, qualquer coisa que você estiver utilizando vai interferir. Só que a gente considera, né, que essa quantidade é tão pequena comparada com o nosso próprio, com a nossa própria massa, né, que a gente desconsidera. Então, né, a bengala ela não vai interferir na medida, certo? Então não pode ser maior do que 62 quilos. Aí você vai ver a questão. Ah, mas ele está apoiando, né? Está fazendo força lá sobre a bengala. Então não vai depender dessa força que ele faz na bengala, que nem a questão, a letra E afirma. Não, não faz diferença, né? Porque ele está apoiando quem na bengala? Ele está apoiando o seu próprio peso na bengala, né? Então, não tem como fazer diferença, porque a força ali que ele está realizando sobre a bengala, né, é a força do seu próprio peso. Então, basicamente, né, a relação que nós temos é que, vamos lá, né, sei que vocês têm imaginação muito boa, né, então, a minha pessoinha aqui, né, meu boneco, ele exerce, então, né, uma força-peso, né? Lembra, força-peso, que é a massa dele vezes a gravidade, né? Então, está fazendo a medida lá relacionada com isso. O que acontece, então? Essa força-peso ela é distribuída, né, sobre as duas pernas ali do indivíduo. Se a massa dele, que nem o exercício afirma, é de 65 kg, essa massa de 65 kg, a força-peso relacionada a ela, né? Ou seja, quanto que seria a força-peso? Se eu pergunto lá na prova para vocês, qual que é o peso de uma pessoa que tem massa de 65 kg? Peso é quem? É massa vezes a gravidade, que nós vamos considerar como 10, né? Então, 65 vezes 10, 650 newtons, né? Peso é em newtons. Então, teria 650 newtons dividido nas duas pernas ali do indivíduo, né? Então, ele divide essa força-peso nas duas pernas para manter o equilíbrio. Então, por isso que dá problema às vezes, né? Quando a pessoa pisa de forma errada, digamos assim, ou desalinhado, né? Que o fisioterapeuta tem que fazer o trabalho de realinhar a postura e a caminhada da pessoa, é justamente por isso, né? Porque aí ele acaba aplicando mais força em uma das pernas do que na outra, né? E aí causa toda uma irregularidade, né, no andar e também, né, de dor e tudo mais, né? Vai forçando mais uma região do que outra. Então, se a pessoa está lá e ela está segurando aqui uma bengala, então, né, e apoiando essa bengala aqui no chão, o que ela está fazendo com isso?
Parte dessa força, ou seja, parte desses 650 newtons que eram divididos aqui nas duas pernas da pessoa, agora uma parte dela está sendo dividida com a bengala. Então, está aumentando alguma coisa? Não, você só está dividindo essa força aqui um pouco mais ali com a pessoa, né? Ela está dividindo, então, com essa outra perna ali, aquele outro suporte que a pessoa tem. Então, essa força aplicada aqui está sendo dividida agora. Mas a força aplicada continua a mesma e a massa da pessoa continua a mesma, né? Então, na nossa questão aqui, a alternativa correta, né, é a letra D. Ela continua igual a 62 quilos, não vai ter mudança. Onde que vai ocorrer mudança? Vai ocorrer mudança nesse caso aqui se a pessoa não apoiar a bengala sobre a balança, se a pessoa apoiar a bengala no chão. Então, por exemplo, né, se a pessoa faz, vamos lá de novo, né, meus ótimos desenhos, a boa imaginação de vocês, né? Então, por exemplo, a pessoa está apoiada aqui sobre a balança e ela apoia a bengala dela fora da balança. Aí sim você vai ter diferença na medida de peso da pessoa, né? Na medida de massa dessa pessoa. Por quê? Porque agora ela está se apoiando na bengala, então parte da força que ela aplica está sendo colocada onde? Aqui no chão. E não está sendo colocada na balança para que seja realizada a sua medida. Então agora você vai ter um problema de medida. Então isso é um problema importante, né? Porque muitas vezes por falta de conhecimento ou até de erros, né, de contexto entre peso e massa, que eu falo para vocês que é muito importante, às vezes, né, o próprio enfermeiro, médico, fisioterapeuta, alguém da área da saúde acaba fazendo isso. Né? Chega uma pessoa idosa, precisa ser feita a medida, ou uma pessoa que teve uma fratura na perna, por exemplo, né? E precisa ser feita a medida de quantos quilos essa pessoa tem, né? Para tratamento, às vezes para dimensionar a carga na fisioterapia ou para dimensionar a dose, né, de medicamento pela equipe de enfermagem ou pelos médicos. E aí precisa determinar a massa dessa pessoa. E o correto e o ideal nessas situações é que a pessoa se apoie com a bengala em cima da balança, sem problema algum, para ter a medida correta. Vamos lá então, né? Questão de número 4. Então a questão fala assim: na situação esquematizada, um halterofilista levanta 80 quilos. Aí estou colocando ali no local onde a gravidade é 10, né, justamente para salientar isso. Não haveria necessidade de colocar isso, né, porque vocês têm que saber, pelo menos essa medida aí. E aí citando que ele mantém o halter erguido, como representa a figura, durante 10 segundos. Tá? Então ele mantém o halter erguido durante 10 segundos. Letra A. Calcule os trabalhos das forças musculares durante o levantamento do halter e durante sua manutenção no alto. Tá? Então ele quer que você calcule o trabalho muscular durante o levantamento e durante a manutenção dele. Bom, vamos ver aqui então, né? O que nós temos? Então ele levanta um halter, ou seja, ele levanta uma massa correspondente a 80 kg. Tá? Então essa é a massa que ele levanta. Ele levanta ela da onde? Ele levanta ela do chão, né, até uma altura de 2 metros. Então aqui é aquela questão de forças que a gente trabalhou bastante ainda em sala de aula. A gente comentou algumas coisas sobre isso, né? Então lembra, se ele está erguendo o halter do chão até uma altura de 2 metros, então o deslocamento do halter, né, é para cima. Se ele está erguendo ele, então vou colocar aqui o deslocamento dele para cima. E se ele está erguendo ele, né, nesse sentido, a força que ele aplica no halter também é para cima. Né? Então, deslocamento para cima, força para cima também. Aí entra aquela questão, né, do trabalho
realizado por uma força. O trabalho, a gente viu que a formulazinha dele, né, que é força vezes distância, tá? E aí tinha lá um vezes o cosseno do ângulo, né, que deixa muita gente doido, essas funções trigonométricas ali, né, cosseno, seno, porque acha que é muito complicado, mas não é, tá? Por que que não é muito complicado? Porque esse cosseno do ângulo aqui, ele vai ter as seguintes possibilidades, tá? Então, ó, se força e deslocamento são na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Então, se força e deslocamento têm mesma direção e sentido, aquele cosseno do ângulo ali vale 1. Então, né, se isso daqui vale 1, a gente nem precisa colocar ele. Então, sempre que a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido, ele vale 1, né? Então, a gente não precisa colocar ele. Então, a gente vai calcular apenas o quê? A gente vai calcular apenas força vezes distância, certo? Então, a gente vai calcular apenas força vezes distância, tá? Então, vamos lá, né? Qual que é a força que ele realiza? Aí que vem o ponto-chave aqui, né? Qual que é a força que ele realiza? Se a massa é de 80 quilos, lembra, ele está fazendo uma força sobre essa massa de 80 quilos. Então, a força que ele faz é a massa, que é 80 quilos, vezes a gravidade, né? Que é o 10. Então, sempre que é força e está levantando um peso, uma certa massa, vai ser força vezes a gravidade. Então, 80 vezes 10. Vezes a distância. Qual que foi a distância que ele levantou? 2 metros. Então, vezes 2. Ou seja, 80 vezes 10 dá quanto? 80 vezes 10 dá 800. 800 vezes 2 dá quanto? 800 vezes 2, então dá um trabalho de 1.600 joules. Ok? Então sempre vai ser a questão, né, de força vezes a distância, né, que essa força foi aplicada. E aí ele pergunta, durante a manutenção no alto, se ele ficou segurando o objeto no ponto mais alto, teve deslocamento desse objeto? Não. Enquanto você está segurando um objeto fixo, né, num ponto, numa posição, não tem deslocamento do objeto. Se não tem deslocamento do objeto, não tem variação, né? Esse deslocamento aqui é zero. Zero vezes a força que ele está fazendo. Então, no segundo caso, para manter o halter lá em cima, vai ser quem? Vai ser a força vezes o deslocamento. Só que como ele está segurando, o deslocamento é zero. Então, o trabalho também vai ser de 0 joules. Ok? Então, sempre que você está deslocando o objeto, você tem realização de trabalho. Se você está segurando ele numa posição fixa, sem que tenha deslocamento, então o trabalho realizado é nulo, né? O trabalho realizado é zero, tá? E aí você não gasta energia, então, sobre esse objeto. Ok? E aí, como letra B, né? Ele pergunta, então, para calcular a potência muscular durante o levantamento do haltere, né? Então aqui é simples, né? Porque potência é só trabalho dividido por tempo. Então, como o trabalho já foi calculado na letra A, é só dividir então o trabalho pelo tempo, né, que ele levou para levantar esse haltere, né? Que aí você tem então 160 watts de trabalho muscular realizado, né? Então isso daqui é bem simples, né? É só pegar o cálculo, né, que já foi feito e dividir pelo tempo informado ali no enunciado do exercício, certo? E essa daqui é mais interessante, vem no mesmo conceito, né, mas é uma questão um pouquinho mais interessante porque permite calcular, né, e relacionar
com o gasto calórico, né? Então a gente observa que a repetição do exercício, né, ela é importante pela questão do gasto de calorias, né? Então por isso que quando você vai, por exemplo, né, para uma academia, você faz uma série de repetições, né? Você não faz apenas um exercício, um levantamento ou algo assim, né? Você repete sempre em séries, né? Em séries de 10, de 15 repetições ou por aí vai. Justamente, né? Porque essas repetições que aumentam então o nosso gasto calórico ali, por assim dizer, né? Que aumenta ali o nosso gasto calórico. Então vamos ver o seguinte, né? Esse exercício aqui ele cita o seguinte enunciado: se o nosso amigo da figura, né, o carinha aqui, ele conseguisse levantar o haltere de massa igual a 75 kg, né, conseguisse porque aparentemente, né, ele tentou levantar ali, mas não deu muito certo, né? De 75 kg a uma altura de 2 metros. Então ele vai fazer o levantamento, né, até uma altura de 2 metros. Qual a energia potencial que ele estaria transferindo para o haltere? Aí vem a questão, né, de energia potencial e energia elástica, energia cinética que nós vimos, né? Energia potencial, como nós vimos lá nas outras aulas, ela é dada pela seguinte relação, né? M vezes G vezes H, que seria a altura, né, que esse objeto está. Mas se você analisar, né, energia potencial, ela é dada como energia potencial e trabalho, que a gente calculou na questão anterior, é a mesma relação basicamente, né? Porque trabalho não é força vezes o deslocamento, mas essa força aqui, ela não é a força gravitacional nesse caso, que é massa vezes gravidade, e a distância que ele percorre não é a altura que ele conseguiu levantar. Então, né, essas duas coisas aqui, trabalho e energia, eles estão sempre diretamente relacionados, né? Como eu falei até em aula, eles são, digamos assim, duas faces de uma mesma moeda, né? Então, sempre que você varia a energia, você está variando a energia devido à realização de um trabalho, né? E se você realiza trabalho, também você gasta ou acumula energia. Então, né, a relação é simples entre os dois ali, é direta entre os dois, né? Então, nós temos as informações, ou seja, né, nós sabemos que a massa que ele está informando no exercício é 75 kg, que a gravidade local, né, como nós estamos no planeta Terra, é de 10 metros por segundo ao quadrado, e que a altura, né, que ele vai levantar o haltere é uma altura de 2 metros a partir do solo, que são as informações que nós temos aqui, né? Ó, 75 quilos, 2 metros, 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Bom, vamos lá então, né? Se nós temos isso, é só substituir na fórmula então, né? A energia potencial ou o trabalho realizado por ele foi de quanto então? Massa, 75, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 2. 75 vezes 10 vezes 2, isso daqui dá 1.500. Lembra, energia é medida em joules, tá? Isso daqui resulta em 1.500 joules. Isso para ele levantar, né, uma repetição. Então vão ser 1.500 joules para uma repetição. Se ele fizer 2, né, você multiplica por 2. Se ele fizer 10, você multiplica por 10. E assim sucessivamente, né? Então, essa é a relação que nós vamos adotar. Só que a questão que é importante aqui é que nós encontramos 1.500 joules. Mas quanto isso representa, né? Principalmente na área da saúde, da educação física, nutrição e tudo mais, não é utilizado a medida de joules, né? Joules está no sistema internacional. O usual disso daqui é fazer a medida em calorias, né? O usual aqui é calorias. Então, como que eu posso saber quantas calorias isso daqui representa? Então, a relação é simples, né?
Então, calorias, que é o usual, né, pessoal? Calorias é o usual. Calorias, a relação que eu tenho é que cada uma caloria, então cada uma cal, né, uma caloria, corresponde a 4,186 joules. Cada caloria corresponde a 4,186 joules. É regrinha de 3, né? Então, se eu quero saber quantas X calorias 1.500 joules estão, X embaixo de calorias, que é o que eu quero saber, 1.500 joules embaixo de joules, né? Que é o que eu sei. Então, aí é só multiplicar cruzado aqui, né? Então, vai ser x vezes 4,186. Então, vai ser 4,186x igual 1 vezes 1.500 vai ser 1.500. Então, né? X vai ser igual 1.500. Esse daqui está multiplicando, passa dividindo. 4,186. Ou, se você preferir, né, é sempre pegar o valor que está em joules e dividir por 4,186, né? É só pegar o valor que der aqui e fazer a divisão. Então, isso daqui vai resultar em quanto? Então, isso daqui, né, vai resultar num x igual a 358 calorias. Ok? 358 calorias que é gasto nessa atividade. Então, por isso a importância, né, da repetição, porque se você lembrar que são 358 calorias. Maioria das vezes, não, né? 100%, podemos dizer assim, das vezes, tudo que a gente consome está expresso não em calorias, mas em quilocalorias. Então, se você olhar, por exemplo, uma barrinha de cereal ou alguma coisa do tipo, vai estar lá, valor energético, tantas quilocalorias. Então, né, no caso aqui, nós temos 358 calorias. É um valor baixo, né, bem abaixo de, por exemplo, se você consumir uma barrinha de cereal, isso daqui já não dá conta nem de 10% da quantidade calórica que você ingeriu com aquela barra de cereais, né? Então, por isso a questão, você vai fazer mais repetições. Então, por exemplo, né, se repetir 15 vezes essa atividade, qual que vai ser o gasto calórico dele se ele repetir 15 vezes essa atividade? Então, o gasto calórico dele, né, vamos colocar aqui assim, né, então, gasto calórico será... Se ele repetir 15 vezes, então o gasto calórico será de quanto? Será de 358 calorias vezes 15 vezes que ele repetiu. Não é isso? Cada vez que ele repete o exercício, são 358 calorias gastas. Colocando aqui, né, a gente está fazendo valores ideais, né? A gente sabe que tem outros fatores que influenciam, que esse valor nunca é perfeito, né? Mas nós estamos considerando aqui valores ideais. Isso daqui, então, vai resultar em um gasto de... Vou colocar aqui que ficou feio isso daqui, né? Vou puxar aqui. Isso daqui vai resultar num gasto de 5.370 calorias. Certo? 5.370 calorias se ele fizer uma repetição de 15 vezes. Então, faz uma repetição de 15 vezes, dá um gasto de 5.370 calorias. Ou, né, se você expressar isso daqui em quilocalorias, vai ser 5,37 quilocalorias. Ok? Então vai ser de 5,37 quilocalorias o gasto energético dele. Se você comparar aí com alguma coisa que você tem em mãos aí, né, que tenha a informação, né, de quantas calorias possui, você terá uma noção, né, que uma repetição dessas daqui, ela é um pequeno gasto energético aí que nós temos, né? Então precisaria
várias repetições dessas, né, para ter um gasto energético considerável. Ok? Vamos lá então, né, dando sequência. Exercício então de número 6. Exercício de número 6, então ele traz a seguinte informação, né? A informação dele é: na figura, uma mulher ergue um halteres de massa 10 kg. Desde o... ali era para ser o solo, né? Desde o solo até a altura do peito, que ficaria, né, ali em torno de 1,5 metros. E ela faz isso em 3 segundos. Qual foi a potência muscular desenvolvida neste movimento? Esse exercício aqui ele é bem interessante, um pouquinho mais completo, né? Porque eu pergunto direto potência muscular, sem ter pedido para vocês calcularem o trabalho realizado antes, né? Então, poderia partir do princípio de que vocês calculariam, né? Poderiam calcular primeiro o trabalho para depois fazer a potência. Ou, né? Até questão de prova, de avaliação e tudo mais, poderia perguntar, por exemplo, né, qual foi o trabalho realizado e a potência desenvolvida? Vamos supor, poderia ser uma pergunta desse tipo, né? Então, porque a gente sabe basicamente, né, que nem está ali na resposta, que para calcular a potência, eu preciso saber então o trabalho e dividir o trabalho pelo tempo. Né? Então ali eu não perguntei, mas poderia ter perguntado, por exemplo, né? Sei lá, letra A, qual o trabalho realizado por ela? E letra B, qual a potência muscular desenvolvida, né? Poderia ser em 2 etapas, né? Que você vai ter que calcular um primeiro para depois calcular o outro. Então, no caso, o trabalho, a gente determina por quem? Que nem a gente viu antes, né? É força vezes o deslocamento, certo? Mas aquela força ali é a força-peso, né? Que é massa vezes gravidade vezes o deslocamento que ela causou, tá certo? Sempre que for um levantamento de peso, a força aplicada vai ser massa vezes gravidade. Então, qual que foi o trabalho realizado? Massa do haltere, que é uma massa de 10 kg, vezes a gravidade, como estamos no planeta Terra, a gravidade é 10, vezes o deslocamento, ou seja, ela levantou do solo até a altura do peito, que se encontrava a 1,5 metros. Então, né, é 10 vezes 10 vezes 1,5, esse vai ser meu trabalho. 10 vezes 10, 100, né? 100 vezes 1,5, então o trabalho realizado aqui, né, foi de 150 joules. Certo? Então o trabalho realizado foi de 150 joules. Tenha em mente sempre, né, que se for alterado a altura, ou se for alterado a massa do haltere ou alguma coisa assim, os valores vão mudar ali consideravelmente, né? Então, sempre, né, prestem muita atenção ao enunciado, prestem muita atenção à resolução, às multiplicações e tudo mais, né, para não precipitar, né, e marcar qualquer alternativa nas avaliações, que às vezes muda algum dos valores, né, e vocês acabam por impulso marcando o mesmo que vocês já tinham feito anteriormente. Então, né, qualquer valor de massa, de tempo, de qualquer coisa que eu altere ali, terá como resultado, né, ou vai gerar resultados diferentes, tá? Então tomem cuidado com isso. E aí então, para calcular a potência muscular, é só fazer o quê? O trabalho que ela realizou, né, que foram de 150 joules, dividido pelo tempo que ela gastou, ou seja, ela fez esse movimento em 3 segundos. Então a potência muscular desenvolvida foi de quanto? 150 dividido por 3, 50 watts. Certo? Então, uma potência muscular de 50 watts que foi desenvolvida por essa pessoa ali naquela repetição do exercício.